Uma ótima tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Em nome da turma GA16, eu queria agradecer a presença de cada um de vocês aqui hoje. É bastante importante para a gente. Bom, meu nome é Murilo Augusto. Hoje eu serei o mestre de cerimônias aqui do Alimente, que vem sendo um evento bastante incrível. E o Alimente, na verdade, ele tem um foco na transformação. Ele é uma transformação através de algo que é essencial para as nossas vidas, que é a alimentação. Nossa turma, no decorrer do processo, acreditou que, através da alimentação, seria possível realizar mudanças na sustentabilidade, na saudabilidade e na sociedade. Se cada um de nós se comprometer a enxergar os alimentos de uma forma diferenciada, de simplesmente se comprometer a abrir menos pacotes, juntos nós temos um poder de mudança muito grande. Nós podemos mudar a saúde das pessoas, nós podemos mudar a saúde do mundo e também podemos mudar a forma como um se relaciona com o outro. Então é isso, muito obrigado. Bom, antes de começar, eu queria agradecer cada um dos nossos apoiadores, cada um dos nossos patrocinadores. A lista é bastante grande, o que deixou a gente feliz, então eu vou pedir licença para vocês para ler. Queria agradecer as Alás, as Vodkas Tiv, Empório dos Melos, Del Veneto, Neuza Trevisan, Shimeji Santo Antônio, Olique, Senhora das Especiarias, o melhor bolo de chocolate do mundo, Gastroflower, Island, Michelante, Slow Food, São José das Três Ovelhas, Ruzene, Refazenda e Canabela. Cada um desses apoiadores contribuiu com a gente e tornou tudo isso possível hoje. Bom, agora eu vou falar sobre a programação do evento de hoje. Agora vai ter a palestra da Bel Coelho. Mais tarde, às 16 horas, vai ter a palestra da Mônica Rangel. E às 17 horas, a palestra da Rita Lobo. Em seguida, às 18 horas, vai se iniciar o nosso coquetel. Ok? Bom, queria convidar então para o palco agora a Bel Coelho. A Bel Coelho possui mais de 20 anos de carreira já na área da gastronomia. Hoje em dia ela é chefe do Clandestino e estudou no Culinary Institute of America. É isso. Boa tarde a todos. Eu vou sentar, pode? É um prazer estar aqui nesse evento. Fiquei muito feliz e orgulhosa, na verdade, de saber que é um evento organizado por alunos, com temas muito pertinentes, muito atuais. Fiquei realmente impressionada, na realidade. Parabéns a todos, ao Senac também por fomentar e patrocinar um projeto desse. Na verdade, quanto mais eventos e projetos nessa direção, melhor é. Mais acesso a gente vai ter a todos e poder passar a mensagem para todos. E aí o tema que me chamaram para falar hoje é sobre desperdício e sustentabilidade, valorização dos produtores locais e pequenos produtores. Esses temas têm sido muito presentes na minha carreira e nas minhas práticas diárias. Nem sempre foi assim. Eu acho, na verdade, é interessante observar que há 15 anos, quando eu abri meu primeiro restaurante, eu comecei pelo lixo. O que me causava muito incômodo era o lixo. Então, começou antes pelo lixo do que pelo alimento. Assim, essa consciência, né? Obviamente que para a gente ser realmente sustentável, a gente precisa prestar atenção na cadeia alimentar como um todo, desde a terra, da vida do produtor, né, e o impacto na vida do produtor e naquela comunidade, até o prato e aí o lixo. Mas a minha história foi a partir do lixo, até por estar em São Paulo e mais longe da terra, mais longe do produtor. E aí comecei reciclando lixo, um pouco depois comecei a fazer compostagem,
e percebi que não era suficiente, né? Ainda não é suficiente. Quando a gente começa a entrar nesse universo, é uma loucura, porque é um caminho sem volta, você não consegue mais ser diferente e você sempre tem algo a mais para fazer. Eu não sei se eu vou animar vocês, mas a verdade mesmo é que dá muito trabalho a gente ser sustentável e mais correto do ponto de vista da saúde, do ponto de vista do ambiente. É muito mais complicado, muito mais trabalhoso, mas eu posso dizer que compensa hoje em dia. Assim, pode ser mais caro em alguns momentos, pode ser um dispêndio de energia grande, né? Não só nós, como da própria equipe, mas vale a pena. Você começa a ver alguns efeitos disso no dia a dia. Assim, eu me sinto feliz hoje em dia de ter entrado nesse caminho. Mas, como eu disse, eu comecei prestando atenção no lixo e de 5 anos para cá, depois que eu fechei um restaurante tradicional, aberto para a rua, eu tive um pouquinho mais de tempo de visitar os produtores dos quais eu compro, né, dos que me fornecem para o clandestino. Hoje eu tenho um restaurante que abre 1 semana por mês. Obviamente é um formato que não é facilmente replicável, mas ele é sustentável do ponto de vista, para mim, financeiramente é sustentável, mas uma outra coisa que me incomodava era o desperdício de comida no restaurante. São Paulo tem essa coisa, não sei, eu acho que em todo lugar, né? Quarta-feira tem jogo, ninguém vai no restaurante, tem final da novela, ninguém vai, chove muito, de repente não aparece ninguém, esfria um pouco mais. É muito sensível, né, esse business. E com o clandestino, como as reservas são feitas com antecedência e eu cobro também com antecedência, a gente sabe exatamente quantas pessoas vão ser servidas. Então, minimizar o desperdício, nesse caso, é muito fácil. E também participar de toda essa cadeia produtiva. Mas, obviamente, eu não espero que todos consigam ter um formato né, um formato de negócio exatamente assim, até porque cada um tem a sua história. Como eu cheguei nesse ponto, tem a ver com a minha história, obviamente. Foi de uma maneira meio orgânica, as coisas foram acontecendo, não é que eu planejei absolutamente tudo. Mas, de qualquer maneira, o clandestino e o meu ganha-pão não eram suficientes, pelo menos eu não sentia que era suficiente. Eu precisava fazer mais, né? Eu precisava atuar mais nesse sentido, né? Prestar atenção nessa cadeia, não só para o meu negócio, né? E aí eu comecei a me envolver e me engajar um pouco em políticas públicas. Eu tenho um filho que está numa escola pública e do município, né? Município de São Paulo. E aí entrei em contato não só com a alimentação pública, né, a merenda escolar, mas também com a questão do desperdício, que é monumental, né? É muito grande e nisso eu comecei a ter um contato maior com os conselhos de segurança alimentar, nutrição e comecei a ter uma visão mais macro desse cenário e tentar contribuir para isso. Dá mais trabalho ainda. É um trabalho... você primeiro começar a entender sobre políticas públicas e sobre alimentação escolar é muito complexo, é muito burocrático, mas também tem valido muito a pena, assim, sabe? Então, eu estou tentando incluir essa prática na minha vida, né? Não só dando aulas para merendeiras e participando de algumas xepas. Eu até achei interessante que vocês vão ter, não sei se é nesse evento, né, um evento a partir de xepa, imagino, de alguma feira livre. E foi aí que eu cheguei à conclusão de que o desperdício das feiras livres, principalmente em São Paulo e CEAGESP, eles são o mais importantes da gente olhar.
O lixo da indústria, obviamente, é monumental, mas é um lixo que as pessoas, os empresários, eles têm que lidar com o próprio lixo, né? Eles que têm que cuidar desse, não é nem lixo, né? Ou desperdício, né? Antes de virar lixo, perto da validade, quem tem que lidar com isso é a indústria. O que eu acho que a gente tem que cuidar como sociedade e como poder público é do lixo da agricultura, né? Que é das feiras livres e do CEAGESP, no caso de São Paulo, imagino que aqui. Primeiro porque ele é maior nesse setor, e segundo porque ele é muito mais saudável para a gente, né? Se a gente der um fim positivo para esse desperdício, quem for se beneficiar desse desperdício, né? Seja quem for, tem um benefício muito maior do que, como foi proposto na Prefeitura de São Paulo, de beneficiar um produto quase em vencimento como a farinata. Na verdade, essa história da farinata também me moveu, né, me instigou ainda mais para pesquisar sobre o assunto e chegar a essa conclusão de que a gente não tem que se preocupar com o desperdício da indústria, a gente tem que se preocupar mesmo em amparar o agricultor. Primeiro que ele já não é valorizado da maneira como deveria. Eu, nas visitas que fiz, nas viagens que eu fiz, percebi o trabalho monumental que é ser um agricultor, né? Chegar aquele produto, aquela verdura daquele jeito, linda, maravilhosa para a gente. E isso me tocou muito. Eu comecei a ficar obsessiva em relação ao que eu coloco dentro da minha cozinha e também o que sai, né? Mas só essa consciência do desperdício e do alimento em si não é suficiente. Eu acho que o engajamento social, ele é fundamental. A minha cozinha só mudou quando eu passei a conhecer cada produtor pessoalmente, a história daquela pessoa e até, no caso da minha cozinha, assim, você conhecia o catador que vai buscar o papelão, que vai buscar o vidro. É dessa forma que a gente consegue engajar os outros e fazer com que flua melhor, por mais difícil que seja, por mais árduo que seja. Foi dessa maneira que eu encontrei a força para seguir nesse caminho. Porque, obviamente, é muito mais fácil a gente pegar a verdura, desembalar, cozinhar e jogar fora o talo, jogar fora a folha, até por uma questão de referência mesmo. Às vezes a gente usa o brócolis, mas não usa a folha, não sabe exatamente por quê, mas é assim, então a gente repete. Você começar a pensar em usar um alimento como um todo e não desperdiçar é um trabalho. Mas é um convite que eu faço porque ele é muito interessante do ponto de vista da criação. Então, sei lá, você pega uma abóbora e usa a casca da abóbora e usa a semente, ou a melancia, usa a casca da melancia e a semente. Isso traz desafios interessantes para técnicas, para, enfim, até criações num menu mais gastronômico, mais criativo. Então, virou um pouco a minha inspiração. Quer dizer, obviamente, tenho outras inspirações, mas essa relação com esses temas e com as pessoas que são envolvidas na cadeia foi o que fez muita diferença no meu trabalho atual, né? Começou, na realidade, quando eu fui viajar, eu não sei se todos vocês sabem, mas eu gravei um programa que chama Receita de Viagem, que eu viajei pelo Brasil inteiro. E uma coisa é a gente conhecer cozinha regional, conhecer cozinha brasileira de longe, né? E outra coisa é a gente visitar cozinheiros, seja caseiros ou profissionais, produtores. Faz muita diferença, né? Você realmente tem um contato que você não consegue. Eu não consigo passar aqui numa palestra como foi isso, mas é isso que
como eu não sei se todos vocês são alunos de gastronomia, mas uma coisa que eu convido sempre é, vão conhecer, às vezes não tem grana para viajar o Brasil inteiro, mas vão conhecer os produtores que estão perto de vocês. E isso aqui é um pouco mais fácil, imagino eu. Conhecer a história, conhecer a dificuldade, e obviamente que essa parte é mais gostosa, mas e conhecer a história e a dificuldade do distribuidor em São Paulo, por exemplo, ou do catador, porque o lixo é sempre menos prazeroso, né, da gente, ou o desperdício, da gente cuidar. Mas é uma coisa que sempre me causou muito incômodo, então eu passei a encarar de frente, assim, sabe, a ter isso como uma diretriz. E eu posso dizer que hoje eu já colho esses frutos de alguma... Eu realmente incentivo, apesar de ser mais trabalhoso, incentivo a todos a seguir nesse caminho, assim, sabe? É gratificante. Eu posso dizer que é a maneira mais... E, obviamente, todo mundo vai falar, mas é um formato pequeno, né? Se quiser ter um restaurante grande, quiser... Eu realmente não posso dizer hoje em dia, porque eu não tenho. Mas com a experiência que eu tenho tido em relação à merenda escolar, eu acredito que seja possível. É tudo uma questão de vontade política mesmo. Obviamente vai dar mais trabalho também. A gente conseguir, por exemplo, que pequenos agricultores e agricultura familiar forneça para a rede pública inteira. Sei lá, pelo menos 70%, 80%. É muito mais difícil, obviamente, porque a gente tem que comprar de vários. Não dá para comprar de um agricultor familiar ou de um, né? A gente precisa diversificar, descentralizar. Então, é por isso também que no caso das merendas, é mais fácil comprar da indústria. A indústria resolve todos os nossos problemas, né? Não só da merenda escolar, mas nós, as mães, os pais, que às vezes chegam cansados em casa e não querem fazer uma comida desde o início. Eu sei exatamente todos esses problemas, eu também vivo eles. Desembalar alguma coisa, esquentar, ou sei lá, algo que seja semi-processado, não ultraprocessado, é uma tentação. É uma tentação, não, é uma realidade. É muito mais fácil a gente abrir do que cozinhar. Eu não tenho um argumento contra isso, né, contra essa facilidade que a indústria resolve para a gente. Ela também não veio à toa. Mas eu posso dizer hoje em dia que vale a pena. Dá mais trabalho, é mais cansativo, mas eu estava até contando ali para a Paula nos bastidores que os meus filhos, principalmente o mais velho, ele come tudo, porque a gente cozinha e faz tudo, às vezes até de pegar na nossa hortinha, desde pequeno. Então, o que eu quero dizer é que a gente colhe frutos nesse sentido, sabe? A gente... eu não vou dizer que ele nunca comeu um bolinho industrializado. Isso é uma utopia que não... Eu tento evitar, obviamente, mas isso acontece. Mas a gente... E eu também sei, eu também vivo isso de chegar em casa e ter pouco tempo. Então, o meu trabalho tem sido... Eu tenho pensado muito sobre isso, sobre fazer receitas fáceis a partir de produtos in natura para mães e pais que precisam cozinhar para os filhos. Eu estou trabalhando num projeto assim, ainda não está pronto, mas é isso que eu queria. A Rita Lobo também tem um trabalho muito legal, né, em relação a isso. O programa dela é todo em cima de fazer comida mesmo a partir de produtos in natura. Desmistificar um pouco as dificuldades, né, porque também é isso, é difícil dar trabalho, mas também não é tão difícil como talvez a gente ache que é. Ou talvez a gente não precise cozinhar todo dia, mas fazer algumas coisas que a gente consiga congelar. Essa história do congelado é uma outra questão também que é importante a gente saber, que o congelado não necessariamente é ruim. Se a gente congelar alguma coisa de qualidade e bem congelado, se a gente fizer direito, aquele produto depois descongelado ele não é ruim. Obviamente que a gente perde um pouco no paladar,
mas os caldos, os molhos, alguns ensopados, não é um problema a gente congelar. E aí, quando você tem um ensopado já congelado, só fazer uma verdura e um arroz, feijão, pode congelar também, e faz toda a diferença, né? Eu acho que o desafio está ali no que realmente a indústria atrai a gente, né? Aquela batata frita de você tira, abre e frita, ou uma lasanha, ou a criança está chorando, você abre um biscoito e ao invés de raspar uma frutinha ou fazer uma... Eu entendo, eu também participo dessas dificuldades. E, obviamente, quando eu era solteira e sem filhos, a vida era mais fácil nesse sentido. Eu conseguia ser sustentável com muito mais facilidade. Levava o lixo no lugar onde eu tinha certeza que o lixo ia ser bem destinado. Imagina se eu consigo levar o lixo hoje em dia. mas tenho pessoas que catam, enfim. A verdade é que é necessário muito engajamento, muita atenção e conexão. Então, isso aqui que está acontecendo hoje é muito importante para a gente dar um passo nesse sentido, assim, sabe? Conversar com o pequeno produtor, e eu acho que isso a feirinha que vocês fizeram também propicia essa conversa, entender quais são as dificuldades do cara, como é que ele faz para chegar até a sua porta, até o seu prato. Realmente dá mais trabalho. É muito mais... Mas é uma chavinha que, quando a gente incorpora, fica fácil, eu prometo. É a mesma coisa de ir no supermercado. A gente esquecia no início a sacola ecológica, né? Não sei se vocês esquecem, mas eu esquecia antes. Então, hoje eu tenho acho que umas 10 que ficam entre a minha casa e o carro. É muito mais fácil a gente pedir a sacolinha de plástico. É mais prático. E a indústria sempre vai trabalhar nesse sentido. É aí que ela pega na facilidade, né? Na nossa loucura de vida, nessa necessidade que a gente tem de ter uma comida pronta, rápido, para a gente ou para os nossos filhos. Só que a gente perde lá na frente, né? A gente perde em saúde mesmo, literalmente. Em tempo que a gente vai gastar num hospital, em médico, fazendo exames, enfim. E na qualidade de vida que a gente vai ter. Então, eu acho que, no fim, essa conta, ela fecha aí. Mas como a gente como povo brasileiro e também ser humano, muito mais imediatista, a gente não consegue enxergar lá na frente. Ou não consegue enxergar a cadeia como um todo. Então, é sempre importante a gente dar um zoom out, zoom in, o tempo todo nesses temas, principalmente, né? Então, a gente vai lá, presta atenção no pequeno produtor e volta, né? Entende como ele faz para distribuir em São Paulo, por exemplo. Como eu faço para ajudar esse cara a chegar na minha cozinha. E no cara do lixo, ou como a gente vai fazer compostagem urbana, porque a compostagem na minha casa é fácil. Ou no meu restaurante ela é fácil, não é fácil, dá trabalho, mas imagina parques de compostagem em São Paulo. É um sonho, seria maravilhoso, né? Hortas urbanas em todas as escolas públicas, é um sonho que a gente tem traçado, que é possível, mas depende muito da vontade política. Não só a vontade política do poder público, também da sociedade. E é por isso também que eu coloquei meu filho numa escola pública, para eu ver se eu conseguia militar nesse sentido. Eu achei que você estava levantando a mão para... Desculpa. Poder realmente vivenciar isso e saber quais eram as dificuldades. Em alguns momentos eu sinto que as mães, principalmente de periferia, que ficam 3, 4 horas no ônibus, têm menos energia do que eu para reclamar, para pedir uma melhoria. Então, foi um pouco esse intuito, assim, sabe? Obviamente, tem outros objetivos nessa história, mas esse é um deles. E tem feito muito sentido na minha vida. Não sei se faz na vida de todo mundo, mas
uma vez que a gente começa a tomar consciência de cada passo dessa cadeia, é um caminho sem volta. Pelo menos foi para mim. Eu não sei, cada um tem uma história e uma percepção. Obviamente que eu só posso falar da minha. E tem feito muito sentido. E eu queria, enfim, abrir para perguntas, porque eu acho que essa troca é sempre muito importante, saber quais são as vivências de vocês, entender se vocês têm alguma dúvida em relação à minha história, à minha trajetória, enfim. Você vai... Alguém tem alguma dúvida? Boa tarde. Achei muito legal o seu depoimento. Assim, fiquei curioso em saber como que você organizou a questão da compostagem no ambiente comercial. Assim, né? Claro que vai todo um treinamento com o pessoal, mas como que você pensou assim, se não vai atrair, às vezes, praga urbana, como é que eu faço para isso não acontecer, né? Assim, porque a gente também tem toda essa preocupação no comércio, né? Assim. Eu faço na minha casa. Na casa da gente, a gente fica menos preocupado, né? Mas... Na minha cozinha, eu não tenho quintal e nem jardim. E nem espaço dentro da cozinha para fazer. Também tem umas máquinas que você consegue fazer, são muito caras. Então, eu faço na minha casa, eu levo para minha casa. Mas só lixo vegetal só lixo vegetal, né? Reciclagem é toda recolhida. Por enquanto tem sido assim. Mas é isso, é muito pequeno esse impacto, né? E aí eu uso como compostagem para minha horta, porque eu tenho em casa que é pequeno também. Por isso que eu comecei a militar nessa questão do desperdício do município e na merenda escolar, né? Porque é muito pequenininho. Você tem restaurante? Eu faço consultoria e eu vejo que é uma coisa difícil de se convencer, às vezes, as pessoas a entrar nessa, que parece que não tem ainda um ganho imediato, né? É uma coisa muito... Muito. E assim, eu tive muita dificuldade com a equipe. E até hoje, que tem estagiário que chega, ainda não sabe, mas eu vivo tirando coisa reciclável do lixo orgânico e vice-versa. Vou lá, abro o lixo, está errado, aí vou lá, tiro e troco. E brigo. Mas é um trampo. Hoje em dia já está mais otimizado. Mas eu não vou dizer que é fácil, não. Boa tarde. Antes que você pergunte, não tenho restaurante, apenas também estou na militância por uma consciência, né, do que legal realmente é lixo, o que é orgânico, o que não é. A minha pergunta eu acho que eu sou de uma região onde a fome, né, a fome está muito mais no cardápio do que a própria comida. Sou nordestina, sou da Chapada Diamantina, e eu trabalhei lá com um projeto do que é realmente lixo. Na sua fala você diz, nós comemos o brócolis e não olhamos para as folhas. Né? Nós comemos a abóbora e não olhamos para as cascas. Então, o que é de verdade, eu acho que falta também muito isso, você saber de verdade o que é não só o lixo orgânico, mas o que é lixo de verdade. O que num país, numa diversidade, onde passa por tanta, eu sou da área da saúde, por tantas carências, né, de vitaminas e outras coisas mais, essa consciência de que nem sempre que você põe no lixo é lixo de verdade. Pode ser a comida da sua real necessidade. Você tem essa ótica também? Sem dúvida. Usar o alimento na sua integralidade, ele é fundamental. A casca, né, em vários casos, ela traz em si muitas vitaminas, nutrientes. Obviamente que tem uma questão dos agrotóxicos. Quando a gente tem um alimento com agrotóxico, o ideal é tirar a casca. Então, no fim, está tudo muito interligado. E o agrotóxico também... Eu entrei um pouco num outro assunto, mas falando
lembrei desse assunto que é muito importante, não só para a nossa saúde, para a saúde da terra, mas o agrotóxico, o desenvolvimento dele e a disseminação dele tem muito a ver com o consumo exacerbado. Querer produzir um alimento numa quantidade absurda e maior, o ano inteiro, um tipo de alimento, que não é nem para a gente. Muitas vezes é para ração, para, enfim, galinha, porco, vaca quando não é confinada, quando não é solta. E o consumo de água e de energia que isso, né, da energia eu digo ambiental mesmo, que isso requer, é muito sério. A gente tá numa terra, no Brasil, que é bastante abundante, doente. O que a gente utiliza de agrotóxico em São Paulo, no Brasil, chega a ser 400 vezes maior do que na França, em alguns produtos. Fizeram uma pesquisa em alguns produtos de agricultura na França e no Brasil, e é inacreditável, assim. Eu não estou nem advogando em favor de simplesmente acabar com todos os agrotóxicos, eu adoraria, mas não é nem isso. Mas é que a lei fosse um pouco menos permissiva, que a gente fosse um pouco menos envenenado, né? Isso também, a longo prazo, e eu acho que a gente já está vivendo isso na pele, com incidências de cânceres diferentes que a gente não tinha antes, e autismo, problemas neurológicos que a gente não eram frequentes, e passaram a ser e estão totalmente interligados a isso. Além disso, o subsídio, né, principalmente do poder, né, do público federal, ele é muito mais permissivo com essas práticas do que com o pequeno produtor, do que com ou o cara que pretende ser um dia orgânico ou é orgânico. E isso é muito triste, porque a gente conseguiria, essa falácia de que a gente não consegue alimentar o mundo com orgânicos, é o que o agronegócio gostaria que a gente acreditasse. Não é verdade. Se existisse subsídio do governo, se existisse incentivo e um engajamento maior da sociedade, a gente conseguiria. Não estou dizendo que é fácil, mas a gente já consome 75% do que a gente consome de hortifruti, né, de frutas e verduras, da agricultura familiar. Transformar a agricultura familiar em orgânica, num manejo orgânico, ou pelo menos no meio do caminho que seja, não é tão complexo assim. Mas precisa de incentivo fiscal, precisa de subsídio mesmo. E eu não vejo um caminho muito positivo, né, nesse sentido ainda. É bem triste, né, porque as pessoas não sabem, mas estão todos se envenenando. Está todo mundo. Não é só o fazendeiro, o cara do agronegócio, ou o político, todo mundo, né, nós. Só que a gente tem o direito de se alimentar melhor. Todos, né? Não importa a classe social. É por isso que eu tenho lutado ultimamente, assim, sabe? E em relação à integralidade, isso é óbvio, mas eu acho que quando a gente tem muito agrotóxico, isso fica mais difícil. Comer a casca de uma abóbora que teve agrotóxico é mais... Eu realmente tenho dificuldade. Não como. Uma maçã, né, que foi... Enfim, o que eu acho é que a gente, como sociedade civil, a gente pode se engajar, pedir mais, né? Chegar na feira e falar assim... Eu me lembro de, há 2, 3 anos atrás, que não faz muito tempo, chegar numa feira normal, feira livre e falar, você tem alguma fruta orgânica? O cara não sabia o que era orgânico. Então, a gente ainda tem um caminho a percorrer, né? Ele não sabe o que enfim, o que é um manejo orgânico, nem sabe o que é veneno, né? E eu acho que é nosso papel, em alguns casos, informar, conversar, gastar tempo. Isso dá trabalho também, muito trabalho.
isso que a gente está fazendo aqui é um pouco isso, né? Fazer com pessoas que não tinham contato com isso. E isso também depende da classe social. Tem gente que tem dinheiro, teve acesso à informação e, né, não tem acesso a esse tipo de informação, ou nem quer ver. Eu fico lá cutucando, falando, gente... A minha mãe, por exemplo, que demorou muito tempo para começar a reciclar, muito tempo. Ainda vira e mexe, eu chego lá, tem uns sucrilhos, ela dá para o meu filho. Eu fico louca. Mãe, faz uma frutinha. É muito difícil a gente... Na minha casa tinha um monte de bono, né, bolacha... Na minha casa, quando eu era pequena, eu quero dizer. É muito mais fácil, ter lá, fácil, a gente abre e come, e resolve, né, a vida logo, as crianças ficam logo felizes. E é muito mais trabalhoso, mas pelo menos eu sinto que eu estou no caminho certo. Não sei, espero que sim. Obrigada, eu. Meu nome é Paulo e eu sou mini produtor. E uma coisa que eu sempre atentei, e você, inclusive, comentou a respeito das visitas aos produtores, que eu acho muito importante, a utilização da água para irrigação. Nem fale. Então, isso sempre me preocupou. Então, o manejo orgânico e agroecológico, ou seja, mais profundo do que o orgânico, quando a gente respeita a floresta e produz no meio da floresta, ele é muito interessante para a gente conseguir reter água. O desmatamento, ele faz com que a água escoe. Se a gente desmata, né, um morro, desmata, a água vai embora. Por isso que, por exemplo, a Cantareira, que fornece praticamente toda a água de São Paulo, sei lá, 70%, ficou seca. Não é só por causa da seca. Ela está toda desmatada em volta. Então, a água, ela corre, ela não é retida por causa da falta de mata mesmo, literalmente. E esses grandes latifúndios, né, de milho, é isso, a gente, ao desmatar, a gente vai ter um problema de secas e enchentes. Já tem, né? Mas vai ter cada vez mais. E a gente está acabando com o nosso... Assim como a gente desorganiza o nosso sistema, comendo muito ultraprocessado, muito industrializado, a gente está fazendo a mesma coisa com a terra. Então, o que acontece lá na Amazônia interfere aqui. O que acontece no centro-oeste, que é o Cerrado, influencia no clima do sudoeste, mas muito, né? Então, só que tem uma vertente aí que fala que não tem nada a ver, que são as mudanças climáticas naturais. E por isso que eu acho o pequeno produtor tão importante. Ele, de alguma forma, ele respeita isso naturalmente. Né? Ele consegue, né, com a prática, normalmente, não é tão invasivo, não é tão exploratório, né? Faz muita diferença. E uma outra coisa que eu ia falar também, que eu lembrei, que eu ainda acho que seria uma das soluções econômicas para o Brasil, ou uma contrapartida, que é o turismo ecológico e o turismo gastronômico como uma alternativa. Ou seja, a Amazônia, por exemplo, ou aqui, em volta, né? Mata Atlântica, Serra da Mantiqueira, movimentar a economia com o turismo, visitando os pequenos produtores, fazendo vivências gastronômicas em volta desse percurso. Eu acho que é a única saída que o Brasil tem. Ele é muito interessante desse ponto de vista e pode realmente fazer toda a diferença. A gente ir para a Amazônia e visitar um produtor de mandioca e fazer a farinha com ele, depois terminar num banquete.
se a gente tivesse isso com mais frequência, com incentivo também, eu acho que a gente um dia conseguia chegar a contrapor. Porque é isso, o agronegócio, por que ele tem tanto poder? Ele movimenta muito mesmo. Ele é importante para a economia. Não dá para dizer que não. Mas é substituível. Dá para a gente, né, começar a fomentar alternativas que também movimentem dinheiro, só que beneficiam mais gente do que um cara só, né? Não é um cara só, mas são poucos empresários, poucos fazendeiros. Estou falando desse tipo de fazendeiro, né? O cara que tem a bancada ruralista na sua mão, né? E consegue aprovar qualquer lei que seja a favor do bolso dele e não da nossa saúde, e não da saúde da nossa terra. Eu acho que é nesse sentido que, e como sociedade civil, a gente pode também começar a fazer isso com mais frequência. Eu também tenho tentado um pouco fazer isso, assim, sabe? Expedições pelo Brasil todo, na realidade. Agora eu vou para uma fazenda, mas assim, eu quero tornar isso cada vez mais frequente e também democrático, né? Porque só quando a gente entra e a gente tem contato que isso toca a gente. É a mesma coisa quando a gente fala de nutriente, sei lá, a cenoura tem beta-caroteno e a acerola tem muita vitamina C. A gente não se identifica com esses nomes. A gente se identifica com gosto, com história, com ser humano. Então, quando alguém vira e fala, não, porque o desmatamento e a massa de ar seco, a gente não se identifica com isso. Só quando a gente realmente... Quando eu cheguei na Amazônia e eu vi balsas com... Eu nem sei explicar, mas toneladas e toneladas de toras de madeira e pastos quer dizer, mata devastada por... Eu fiquei muito... Me deu uma vontade de chorar mesmo, assim, sabe? Eu falei, gente, quando a gente olha de perto, isso é que faz toda a diferença. E as pessoas estão tão distantes dessa realidade, né? Eu digo a maioria. Obviamente que quem está lá, né, o cara que desmata, o desmatador direto, ele já está acostumado, ele já está frio em relação a esse assunto, né? E eu acho que a maior parte das pessoas não quer escutar, porque não quer, enfim, não quer saber, né? Não quer ter consciência também, porque é duro mesmo. É duro viver uma vida mais coerente com esses valores que eu estou comentando aqui. Mas é possível. É possível. Mais alguma pergunta? Queria agradecer aqui a presença da Bel. Foi bastante importante para a gente ter as suas falas, ter o seu pensamento, a sua contribuição pessoal e profissional aqui. As pessoas que fizeram mais perguntas, eu queria pedir desculpas, infelizmente o nosso tempo está corrido. Eu achei que eu falei só 15 minutos. E caso vocês ainda tenham dúvidas, é só direcionar essas dúvidas no atendimento, que posteriormente a gente vai correr atrás, de repente entrar em contato para sanar essas dúvidas via texto mesmo e responder no e-mail que vocês deram lá no credenciamento. Tá ok? Muito obrigado, Bel. Muito obrigada a todos, foi um prazer.